e o fogo imediatamente acende. E todos que assistiram declararam: Ele é o único Deus, Ele é o único Deus, Ele é o único Deus, Ele é o único Deus. Por isso que quando você canta ao único, não é sobre canções novas, não estamos falando de canções novas, não é sobre canções que foram lançadas agora, não é sobre quem executa melhor essa canção, é a canção que vai falar quem é Deus. Hey! Aleluia! Ao único que é digno, o único Deus verdadeiro, aquele que era, que é e que há de vir. Cante conosco, bem forte a igreja. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único, bem forte, cante. Ao único que é digno de receber o meu louvor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Mais uma vez, ao único, ao único, ao único, ao único, ao único, ao único, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, oramos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser, coroamos a Ti, Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, nós consagramos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagra ao Senhor a tua manhã, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Porque Tu és soberano sobre a terra e céu, e não há outro Deus, não há outro Deus igual a Ti. Tu és soberano, Tu és soberano, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Tu és soberano, Tu és soberano, Tu és soberano, Tu és soberano. Tu reinas sobre todos os deuses. Tu reinas sobre todos os deuses. Chame o Senhor, chame o Senhor. Aleluia. Canta comigo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor. Canta isso. Absoluto. Nada me impressiona. Tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. De novo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Forte, forte. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo. Esse amor eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar, Tu te importas comigo. Esse amor eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar
calar meus lábios, vou profetizar. Canta isso. Manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Levanta sua mão assim, ó. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar, botar pra fora, no sorriso, na oração, na voz. Aleluia. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Canta isso. Eu sei que Deus abençoa quem está do teu lado aí, irmão. Sei que Deus quero que valorize, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Canta isso. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito dançando, dançando, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo. Na Jamaica é assim, ó. Na Jamaica é assim, ó. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Vou falar alguns nomes aqui, tá? Pastor Neilson tem valor. O Rafael tem valor. Irmã Nilza tem valor. Pedro Henrique tem valor. Todos têm valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
Pela fé. Aleluia. Existe um texto bíblico que é sobre a potência do louvor, a dinamite que é o louvor. Escuta isso. Muitas vezes nós não sabemos a potência que tem o louvor. No livro de Josafá, ou melhor, no livro de Crônicas, segundo Crônicas, fala sobre o rei Josafá, que era o rei de Judá naquela ocasião. E o povo estava sendo oprimido por 3 grandiosos exércitos. E o povo não sabia o que fazer, muito menos o rei, que era Josafá. E ele ora ao Senhor e coloca diante de Deus, o texto está aí, segundo Crônicas capítulo 20. Por favor, abriu? Segundo Crônicas capítulo 20. E ele ora ao Senhor, o versículo 30. Fato é que, quando ele ora ao Senhor, Deus usa um levita. Deus poderia usar um outro profeta. Deus poderia usar um rei antigo. Deus poderia usar uma pessoa que seria o próximo rei. Deus poderia usar um filho, a esposa, qualquer um. Mas Deus usa um levita, Jaziel, para responder o rei. Preste atenção desde já na potência que é o louvor, na pressão que é o louvor. E aí Jaziel fala assim, ó: segundo diz o Senhor diz o seguinte: nesta peleja não tereis que pelejar. Assenta aí, ó, e vede o que o Senhor fará. Assista o que o Senhor fará. Só que tem um detalhe: coloca o ministério de louvor na frente. Coloca os levitas cantando. Coloca os levitas na frente cantando. E o que aconteceu? Durante o louvor, o exército não levantou uma espada. Nenhuma espada. Não teve um contato físico com os amonitas, com os amorreus e com os meunitas. Deus arrumou emboscadas para eles. Deus criou emboscadas. E os 3 exércitos se definharam. Só com o louvor. Você entendeu? Diga amém. Então aplauda esse Deus maravilhoso. Que não levantou nenhum tipo de ferramenta para destruir os nossos inimigos. Eu não sei qual é o seu inimigo nessa manhã. Eu não sei qual é o inimigo da tua alma. Eu não sei o que você está precisando vencer. Mas quando tiver apertado, ora, dobra o teu joelho e ora e fala: Senhor, vai na frente, porque eu já estou louvando. Vai resolvendo, porque eu já estou agradecendo. Vai fazendo, Senhor, porque eu confiei antes do Senhor resolver. Amém? É assim, ó. Tudo isso pela fé no Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar? Pela fé. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Canta comigo agora, canta aqui, ó. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus. Deixa morrer as palmas, não, ó. Meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. As palmas. É para Jesus.
posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. A igreja. Digno é. Mais forte. Declara isso. Independente da segunda-feira, independente do que passou ontem, grita isso. Digno é. Agora se eu falar o meu louvor, digno é de receber o meu louvor. Mais uma vez para acabar. Digno é de receber o meu louvor. Aplauda Jesus. Aleluia. Te amo, Deus. Eu não vou cantar sozinho, não. Esse é o louvor que Deus aceita. Nós nascemos para isso. Até eu me deitar. Aplauda Jesus! Rei da glória, 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 Rei da glória. Ei! Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, em todo tempo tu és tão pra mim. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. Sempre bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz. Tua doce voz e me guia em meio ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus.
pessoas falam assim pra mim: Reinaldo, você canta sempre algumas músicas, né? Sempre eu canto algumas músicas. Essa é uma. Porque só eu sei de onde Deus me tirou. Só eu sei o que eu vivi e o que eu decidi sem ouvir Deus falar. A pastora Neuza está aqui, ó. Eu fiz um gabinete com ela uma vez, alguns anos atrás. E nesse gabinete com ela eu falei: pastora Neuza, para mim acabou. Não quero mais. Eu não quero mais. Só que quando a gente decide, Deus é que carimba. Não é você que decide. É porque Ele vem com a bondade dEle. Fala assim: calma, cara. Calma. Calma. Você está muito nervoso? Calma. É a bondade de Deus que vem fazendo isso aqui, ó, que é carne, morrer. Porque isso não se converte. Isso aqui não se converte nunca. Todo dia tem que converter. Todo dia tem que se converter. Isso não converte. Carne não converte. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Você pode fazer jejum e subir para monte. Você pode estar aleluiado porque Deus fala contigo todo dia. Mas isso não se converte. Isso tem que morrer todo dia. Todo dia tem que morrer. E aí é quando a bondade de Deus vem e fala assim: independente de qualquer coisa, vem para mim de novo. Vem para mim de novo. A bondade de Deus, é a bondade de Deus que está te puxando de novo. A tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá. De novo, bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá. Bondade. A bondade me seguirá. És fiel, grita. És fiel em todo tempo, independente do que eu faço. Em todo tempo tu és tão. Essa bondade se estende até você. Granta. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos subir, eu cantarei. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Faça barulho de adoração aí, igreja. Dados de júbilo ao Senhor. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Ele está aqui no nosso meio. Não a nós, mas ao seu nome, Senhor, toda a glória. Porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus está aqui, irmãos. Amém? Fique à vontade, querido. Pode tomar o seu lugar de assento. Glória a Deus. O reino de Deus é composto por irmãos e amigos. O que seria de nós sem irmãos e amigos? Essa proposta o Senhor Jesus dá para os seus discípulos. Deus dá essa proposta para nós. O que poderei esconder de Moisés, com aquele que eu falo face a face, ou de Abraão, meu amigo?
Jesus disse: se vós fizerdes o que eu vos mando, já não vos salvarei mais de servos, mas de amigos. Provérbios diz: aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado que irmão. Esse chegado não está com relação a sentimento. Por exemplo, o meu amigo que eu trouxe aqui ontem, eu dei uma volta ao mundo com ele. Não fiz isso com a minha esposa, mas fiz com o meu amigo. E nós estamos na Coreia, quando eu estou dormindo, que eu levantei, pensei que ia ver a minha amada esposa. Quando eu olho a pastor Richard, falei: Jesus. Então talvez você foi a lugares com seus amigos, ou com seu amigo, que você não foi nem com a sua esposa. Nessa rede de amigos, eu conheci um amigo que me apresentou a banda Café. Café significa caridade e fé. E por causa dessa relação de amigos, o nosso irmão Reinaldo falou assim: tem uns caras me convidando aí. Eu falei: é tudo doido. Então, se é doido, pode ir. Esse pessoal está sempre com a gente nos nossos retiros, irmãos. Na igreja de Bangu a gente faz um retiro de carnaval. Os preletores que vocês viram ontem são a grande maioria que ministram no nosso retiro de carnaval. Se você quiser, tem inscrição pronta ainda. Tem vaga ainda. E aí nessa rede de amigos, meu amigo Rafael falou assim: quero estudar. Aí eu liguei para a diretora, que foi minha diretora no seminário. Eu falei: estou mandando um aluno para ir. Ela falou assim: é como você? Eu falei: não. Eu falei: é melhor do que eu. Muito melhor do que eu. E nessa rede de amigos nós conhecemos, através de Rafael, pastor Rafael, a nossa amada irmã Carmosina. Vem para cá, querido. Faça amigos, irmãos. Faça amigos. Mantenha as amizades. Cultive as amizades. Toda amizade, todo relacionamento é pautado em princípio. E um deles é princípio de perdão. Perdoe seus amigos. Vai fazer com que você tenha a oportunidade de conhecer pessoas como a nossa amada irmã Carmosina. Amém? Obrigada, pastor. Até que horas? Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Um bom dia para nós. Que coisa linda começar o dia na casa do Senhor, louvando dessa maneira, né? Tão bom, né? Oh, meu Deus, eu fico pensando como é que vai ser na Nova Jerusalém, meu Deus. Isso aqui é bom assim. Glória a Deus. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de comemorar com vocês uma data tão importante. Glória a Deus por isso. E de rever amigos, né? O pastor Rafael, a Karina, graças a Deus a gente de vez em quando se vê, né? Não é tão raro assim, mas os pastores tive a oportunidade de reencontrar e é sempre bom. Hoje eu estou aqui com meu esposo, Wesley, que está sentadinho ali. Meu filho ficou em casa, ontem nós comemoramos o aniversário dele. Ele está se recuperando da festa ainda, tem 4 aninhos, o Gael. E nós somos da igreja Novos Começos em Itaboraí. Estamos muito felizes de estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Carmosina Joyce. Sou missionária, faço parte de uma organização chamada Paz para Todas as Nações, que atua aqui no Brasil e em vários lugares pelo mundo, abençoando igrejas. E a Paz para Todas as Nações, nesse momento, está com uma equipe em Moçambique. Então, se você quiser acompanhar como que funciona a missão, como que é a nossa igreja lá, segue a Paz para Todas as Nações, o Instagram, que você vai ver essa equipe trabalhando lá. Está sendo uma bênção. Eles estão indo para concluir a obra de uma das nossas igrejas na cidade de Maputo, em Moçambique, e em breve também vai ter mais uma equipe na Angola. Então siga a Paz para Todas as Nações através das redes sociais, que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, uma parte do que o Senhor está fazendo na terra. E quem sabe um dia, né, você não doa teu talento, teu trabalho e viaja com a gente, né? Ano passado, queridos, o Senhor me deu a honra de lançar um segundo livro. Foi esse livro aqui, Um Olhar para o Devocional. Esse livro ele surgiu de algumas demandas que as pessoas me apresentam lá no Instagram. Já tem um tempo que eu trabalho com teologia, sou professora, atuo nessa área, e muitas vezes as pessoas vinham falar comigo sobre a dificuldade de ler. Eu sei que aqui é Tijuca, né? Eu sei que aqui, Vila Isabel, eu sei que aqui em Vila Isabel não tem isso, mas lá em São Gonçalo, onde eu moro,
tem um pessoal que quando começa a ler, sente uma certa dificuldade de terminar o livro. Você já ouviu falar nesses casos? Distantes, né? Pessoas desconhecidas de outros bairros, né? É um povo que a gente não sabe do que se alimenta, onde moram, do que vivem. Mas tem um povo por aí que quando começa a ler, não consegue terminar, né? E aí, baseado em Êxodo 33:7, o Senhor me deu esse pequeno manual. São instruções que o Senhor colocou no meu coração e que eu aprendi através da vida de Moisés. Moisés, ele tinha um hábito muito legal. Ele construía uma tenda chamada Tenda do Encontro. E o encontro de Moisés era muito interessante, porque ele montava a tenda, ele marcava o encontro e Deus ia. E aí eu estava falando com o pastor Rafael hoje, que hoje eu saio daqui com uma data para a gente se encontrar, que a gente fica assim, bora marcar, não marca nunca mais, quem já viu isso? Só que com Deus não é assim não, se você falar, Deus, bora marcar, Ele vem! Ele vem, é real, e a prova disso é Moisés. A Bíblia diz que Moisés montava a tenda, aí tinha 3 grupos. Tinha Moisés, que ia lá e montava, né? E Deus vinha. Tinha Josué, que ficava na porta. E tinha um povo que ficava cada um na sua casa, olhando Moisés se encontrar com Deus. E eu lembro que quando eu li isso, eu falei, Senhor, será que eu sou o povo que fica olhando um outro povo te encontrar e não te encontro? E isso me deu temor. Então, através desse ensinamento, nós fizemos esse livro, Um Olhar para o Devocional, foi lançado ano passado. Você pode adquirir, levar para casa. E junto com o livro, veio esse ano, né? Isso aqui eu tinha um desejo muito grande de fazer. Eu sempre trabalhei vendendo material, porque a gente ia fazer missões, precisava levantar recursos, né? E antigamente eu fazia isso aqui à mão, irmãos. E o Senhor me deu a graça de lançar para uma editora. É um caderno. Literalmente um caderno em branco, só tem umas instruções aqui, básicas, mas o objetivo dele é você preencher. Então, no momento que você for fazer o seu devocional, você anota o livro que você leu, o capítulo que você aprendeu, tem um espaço enorme de gratidão e não tem espaço para pedir. Não que você não possa pedir, mas aqui não tem, que é para você se concentrar em outras coisas. E esse ano o Senhor me deu a honra de lançar esse 3º livro. O primeiro eu não tenho mais, ele acabou, só tenho Um Olhar para o Devocional. E esse aqui, 7 teólogas entre a palavra e a experiência. Esse é um livro em collab. Escrevemos eu e mais 6 teólogas, mulheres que têm levado o reino nesse tempo. E nós trouxemos um aspecto da teologia, mais a experiência na nossa própria vida. Para mim ficou Dor e Sofrimento à Luz da Palavra. E contei também um pouco do meu testemunho. Esse livro ficou muito legal, foi lançado esse ano. E no final você vai encontrar isso em algum lugar com meu esposo. Você pode adquirir para abençoar a sua vida. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. No livro do Êxodo. A gente vai meditar no capítulo 2. Êxodo 2, do 1 ao 11. 12. Êxodo 12. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Você que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Eu não conhecia o Ministério Café, mas eu já amei. Eu amo café, amei vocês, meu Deus do céu. Tomara que a gente se encontre em muitas igrejas aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é NVI. Diz assim o texto. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o 1º mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo.
conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o resto. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu te louvo por esta palavra que é viva e eficaz. Te agradeço por este jubileu, te agradeço por essa manhã, por essa parte do seu corpo aqui reunida. Eu sei que a semente é perfeita, eu sei que o semeador é eficaz, então eu te peço, prepare a nossa terra, prepare o nosso coração para que ao cair a semente dê fruto a 30, a 60 e a 100 por 1, e somente o teu nome nessa manhã seja glorificado. Essa é a minha oração e pedido em nome de Jesus, e se você crê, diga amém. O tema que vocês estão trabalhando é um novo tempo. E quando eu meditava nessa ideia da gente viver o novo tempo, e o pastor ministrou isso nessa manhã, quando a gente toma uma decisão de fazer algo, quem sela é o Senhor. Então, se vocês tomaram a decisão de viver o novo tempo, se entenderam do Espírito Santo que essa é a estação de viver o novo tempo, o Senhor vai selar isso. E enquanto eu orava por isso e pensava nessa manhã que estaríamos aqui, eu comecei a pensar em como a gente vive um novo tempo, como que a gente se coloca neste lugar, como que a gente avança para este lugar. E me lembrei dessa situação aqui. Essa situação aqui é uma situação muito específica. Se a gente voltar um pouquinho na história, havia um homem chamado Abrão, casado com uma mulher Sarai, chamada Sarai. Deus chama Abrão, diz: eu vou começar um projeto através de você. Muda o nome dele para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara, promete um filho para eles, Isaac. Tem aquela história do Ismael, né, no meio do caminho, mas o Isaac vem. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó gêmeos, né? Nasce Jacó e Esaú, mas Deus tinha uma chamada específica com Jacó, muda o nome de Jacó para Israel. Jacó tem 359 filhos e filhas, dá origem às 12 tribos de Israel. E aí surge um problema de família, né? Dos 12 irmãos vem de um, 11 irmãos vem de um, vem de José, o da capa colorida. Irmãos, quando a gente se destaca em alguma coisa, vai ter alguém querendo vender a gente. Tu te prepara, se você tiver uma capa colorida, vai se levantar alguém querendo te vender. E aí, vendem José. O plano era matar, mas a misericórdia do Senhor, José é vendido, o bisneto de Abraão. Vendido para uma caravana que passava indo para o Egito, lá ele passa uma série de coisas, vira escravo, trabalha na casa de Potifar. Depois de um tempo ele vai preso por uma calúnia, a vida dele parece que é só ladeira abaixo, né? E na cadeia o Senhor começa a usá-lo de maneira sobrenatural, ele interpreta alguns sonhos e isso mostra um dom extraordinário na vida dele. E depois de um tempo, por causa desse dom, ele vai parar no palácio de Faraó. E aí eu quero deixar uma segunda verdade para você. Aonde o teu intelecto não te levar, aonde a tua profissão não te levar, aonde o teu dinheiro não te levar, a unção te leva.
Quem abriu a porta do palácio para José não foi instrumentalidade. Instrumentalidade ele tinha, depois ele demonstrou. Governou o país inteiro. Mas ele entrou pela unção. Dom de interpretações, olha que coisa linda. Aí a Bíblia diz que ele vai, começa a habitar lá com o faraó, dá um conselho para faraó, ele diz, vai vir um problema aí, coloca alguém capacitado. O faraó fala, eu estou falando contigo já, tu é o capacitado. Coloca ele no governo, e aí o Senhor restaura a família dele, né? A família dele vem comprar comida, ele reconhece os irmãos, há perdão, e ele traz toda a família para o Egito. E aí começa essa situação aqui que a gente vai entrar, porque a família inteira de José vem para o Egito, o tempo passa, José morre, as pessoas começam a esquecer da história de quem foi José, só que o povo está ali, o povo de Israel, né? Os filhos de Israel, os filhos de Jacó estão ali, eles vão crescendo, vão ficando numerosos e começa a dar medo. Aí a ideia de Faraó, vamos escravizar esse povo, porque se eles ficarem grandes demais, eles podem tomar nossa terra. E é aí que o povo de Israel vira escravo no Egito. A Bíblia diz que eles ficam ali por 400 anos, quase 430 anos, sendo escravizados, trabalhando de maneira forçada, e pelo menos 3 gerações, crescem ali escravos, com mentalidade de escravo, sem saber o que é ter terra própria, sem saber o que é ser livre, sem saber a liberdade de ir e vir. Eles crescem debaixo do jugo do Egito. Só que Deus tinha uma promessa lá em Abraão. Vocês vão ter a terra de vocês. Porque para ser nação, você precisa de 3 coisas. Para um povo ser considerado nação, precisa de 3 coisas. Precisa do povo, precisa de lei e precisa de terra. Eles precisavam da própria terra. Para ser a nação de Israel, não podia estar no Egito. Eles tinham que ter a própria terra. É por isso que nós estamos indo para Nova Jerusalém, porque a gente não é o povo do Brasil, a gente é o povo de Deus. Daqui a pouco a gente está na nossa terra. E o Senhor falou, vou tirar vocês vão viver um novo tempo. Eu vou arrancar vocês do Egito, eu preciso levar vocês para o centro da minha vontade. Então, esse texto que a gente leu aqui é o texto da virada. Diga virada. Diga mais forte, virada. Era o texto da virada, era o momento de sair. E aí, na hora de sair para o novo tempo, Deus dá algumas instruções para o povo de Israel. Obrigado, pastor. Através da vida de Moisés. E são essas instruções que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. As instruções para viver um novo tempo. Existe algo muito interessante na refeição. Deus ama a refeição. O momento que a gente está na mesa, porque a mesa ela é democrática. Na mesa ninguém está mais alto. Aqui eu estou numa plataformazinha. Eu sei que isso não é por hierarquia. Isso é para que vocês possam me ver, voltar a atenção para mim. Mas aqui a gente não está olho a olho. Na mesa todo mundo é da mesma altura. E existe uma coisa interessante, tão interessante na mesa, que foi na mesa que Jesus falou, lembrem de mim. Não foi na sinagoga, não foi em outro lugar. Jesus sentou na mesa com 12 pessoas, já sabendo que uma ia trair, uma ia negar e 10 iam sumir. 10 não, 9, que só sobrou João andando de longe. Mas ele senta ali naquela mesa e ele fala, vamos dividir aqui um vinho, vamos dividir aqui um pão, e todas as vezes que vocês partirem esse pão, lembrem de mim. Façam isso em memória de mim. Isso foi tão poderoso que depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele estava no caminho de Emaús com 2 discípulos. Os discípulos não reconheceram ele, andaram um tempão com ele sem reconhecer. Aí quando chegou no final do caminho, os discípulos falaram para ele assim, fica com a gente, passa a noite, vamos jantar. Aí Jesus foi jantar com os discípulos, na hora de partir o pão, eles falaram, a gente sabe quem é você, lembraram? Quando parte o pão, alguma coisa acontece. E aqui, Deus fala com Moisés, faz uma refeição, diga refeição. Mesa é muito poderosa, é por isso que estão arrancando da gente, já reparou isso? Os apartamentos mais modernos não tem espaço para botar mesa.
Hoje em dia, cada um pega teu prato, senta cada um num lugar, o filho adolescente vai pro quarto, o outro vai pra frente da televisão, o outro vai... Faz isso não, arruma a tua mesa. Às vezes tá caótica, né? Um prato de cada cor, quem já viu isso? Tem que dar uma passada lá no Tubarão, amigão, que tá um prato de cada cor, um copo de cada formato, tudo certo. O importante não é a louça, o importante é a comunhão, é o olho no olho. E aí Moisés falou para o povo, vocês vão sair do Egito, acabou, vocês vão para o novo tempo. E para marcar essa virada, vocês vão fazer uma refeição. E eu acho interessante que essa refeição é logo um churrasco. Quem ama churrasco? Gente, é churrasco de qualquer coisa não, é churrasco de cordeiro. Tu já comeu cordeiro? E eu posso provar que é um churrasco, que tinha até pão de alho, pão com ervas. Moisés instrui o povo a fazer uma refeição para marcar uma virada. E aquele povo ia para um lugar completamente novo, não tinha um vivo da época de José. Não tinha mais ninguém vivo. Não tinha Manassés, não tinha Benjamim, 400 anos, já morreu todo mundo. Era um pessoal que sabia da história. Iam viver, enfrentar coisas que eles nem imaginavam. Quando a gente lê o livro do Êxodo, é surpreendente. Você fala, meu Deus, experimentaram de tanta coisa nisso. Mas para viver isso, Moisés os instrui com coisas muito específicas. E a primeira instrução era separar um cordeiro. E ele diz assim, não façam nem mais, nem menos. Faz o que vocês dão conta de fazer. Se numa casa a família é muito grande, então pega um animal maior. Se a família é muito pequena, divide. Eu não estou pedindo além do que vocês podem fazer. Eu estou dando na medida certa. Escolham na medida certa. E isso é algo que a gente, como povo de Deus, precisa aprender. Jesus também ensinou esse princípio. Ele conta a parábola dos talentos e ele diz que distribuiu conforme a capacidade. Às vezes a gente diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso é uma verdade. É claro que o Espírito Santo vai te capacitar para uma obra que só Ele pode fazer. A parte que só Ele pode fazer, só Ele pode fazer. Mas também, bem verdade, é que Deus proporciona a cada um de acordo com aquilo que Ele já pode. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes Deus nos separa para algo no novo tempo e a gente não se sente capaz, a gente se sente aquém. E o discurso do aquém é, Senhor, eis-me aqui, mas envia aquele ali. Fulano é melhor que eu, fulano fala melhor que eu. Aí começa um discurso de vermezinho de Jacó, quem já viu isso? Eu sou tão pequeno. E aí, eu ministrei durante muito tempo aula no seminário, né? Betel. E às vezes eu era responsável por fazer as entrevistas dos alunos. Aí os alunos vinham, né? Por que você está entrando no seminário? Não, eu estou aqui para nada, eu só quero mesmo aprender. Eu falava, então vai embora. Tu não quer fazer nada com a informação que eu vou te dar por 4 anos? Vai embora. Vou falar contigo, vai ali na porta, pensa e quando você entrar, você entra diferente. Deus mandou escolher conforme a capacidade, porque quando o povo avançasse, cada um ia ter a sua função. Então era para se alimentar de acordo com aquilo que dava para cada família. Deus não dá nada maior para você do que você possa fazer. Então não se sinta quem. E aí Moisés diz, escolham um cordeiro de acordo com cada família e sacrifique-o. O sacrifício do cordeiro não era à toa. Ele diz assim, sacrifica, pega o sangue e passa no contorno, nos umbrais da porta. Por quê? Isso eu acho muito interessante, né? Faraó não quis libertar o povo. Não quis porque era mão de obra barata, mas também não quis, mão de obra barata não, mão de obra de graça, né? Mas também não quis porque Faraó se sentia um Deus. Ali virou uma guerra de deuses, literalmente. Faraó se sentia um Deus e ele falava, não é possível que o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó seja maior do que eu, não. E o Senhor disse, então vou enviar 10 pragas para que ele veja que eu sou. E a última praga que a gente conhece, que era da morte dos primogênitos, era uma praga que seria orientada pelo sangue na porta. Olha que interessante.
Deus diz assim: escolhe o cordeiro de acordo com a capacidade da sua família, sacrifique e passa o sangue na porta. Por quê? Porque quando a 10ª praga vier, ela vai olhar a porta. Se tiver o sangue, ela passa por cima. Se não tiver, ela entra. E aí é a primeira instrução para viver o novo tempo. A primeira instrução para viver o novo tempo: tem que ter o sangue na porta. Não é no coração, não é no interior, é na porta. Queridos, nós estamos num tempo, na verdade sempre foi assim: quem bate a porta é Jesus. Apocalipse diz isso, né? Estou à porta e bato. Satanás invade. E quando a gente não aprende a viver com o sangue nos umbrais da porta, o inimigo nos ataca mesmo, querido, porque a intenção dele é paralisar. Ele quer te paralisar, ele quer paralisar a igreja, ele quer paralisar a verdade do Senhor. Ainda mais nesses últimos dias, onde me parece que a gente está tão perto do fim, que a expectativa dele é arrancar o máximo de pessoas da presença do Senhor. É como se ele dissesse assim: eu já estou condenado, então eu tenho que levar muita gente comigo. E nós precisamos viver uma vida com o sangue na porta. Nós aqui no Brasil estamos vivendo um grande fenômeno. O evangelho tem crescido muito. Todo mundo agora é crente, já repararam isso? Todo mundo é crente. A gente entra nas lojas populares, está tocando louvor, irmãos. Esses dias eu fui comprar uma meia nessa lojinha assim, sai de baixo, pega. Estava tocando Alessandro Vilas Boas, quero conhecer Jesus. Eu até me emocionei. Fiquei na loja, meu amado, Mas em nada o Brasil está se parecendo com o reino dos céus. Tem alguma coisa errada. É muita gente sabendo do sangue, é muita gente ouvindo falar do sangue, mas pouquíssimas pessoas realmente passando ele nos umbrais da porta. E o conselho de Moisés foi: deixem claro de que povo vocês são, porque eis que está vindo um tempo que quem não deixar claro que é do Senhor Deus, o inimigo vai invadir e a morte vai chegar. Então o primeiro conselho é: pinte a casa. Chega a época de Natal, hoje em dia ninguém nem faz muito isso, né? Que a época de Natal chega tão rápido, piscou é Natal de novo. Mas eu lembro de uma época que quando chegava o Natal, a gente pintava a casa. Quem lembra disso? Aí eu lembro que minha família muito pobrinha pintava de cal. Quem já viu cal? Aí na festa, na ceia, a gente encostava na parede quando saía. Que luta, meu Deus! Olha os irmãos aí confirmando. É tempo da gente deixar claro de quem nós somos, irmãos. E nós somos do Senhor. A gente não está caminhando perdido. Há quem acha que a igreja está perdida. A igreja não está perdida, não. A gente está caminhando para Nova Jerusalém. Tem muita gente em crise, mas o evangelho não está em crise. A palavra do Senhor permanece a mesma. Ontem, hoje, será eternamente. Então, de quem nós somos? Nós somos do Eu Sou. E que o sangue dele esteja estampado na tua porta. Ontem foi aniversário do Gael. Na verdade, segunda-feira foi aniversário do meu filho. Ontem eu fiz um bolinho para ele. Falei pro meu esposo que ia ser só um bolinho. No total tinham 23 crianças. E aí as minhas vizinhas foram. E a minha pastora chegou, eu já chamei ela no canto, falei: pastora, dá uma palavra para a gente, faz uma oração, vamos aproveitar. Eu já sei, meus vizinhos já sabem que nós somos cristãos, eles conhecem a gente, mas toda oportunidade de deixar o sangue na porta é uma oportunidade, irmãos. Clame pela sua casa, ore pela sua casa, guarde a sua casa e não entre num novo tempo sem o sangue de Jesus. Às vezes a gente quer viver uma nova história, a gente quer viver uma nova etapa, seja na profissão, seja no ministério, seja no que for. Aí a gente tem boas ideias, a gente quer guardar dinheiro, a gente quer conhecer pessoas, a gente quer implantar coisa nova e só clama o sangue quando alguma coisa dá errado. Coloca Deus na frente que Ele te leva. A instrução de Moisés apontava para o Cordeiro perfeito, para Jesus, mas também era uma forma de dizer: quem está fazendo essa obra não é Moisés, não é Arão, não é Faraó, quem está fazendo essa obra é o Senhor que derramou o sangue por vocês. Entendam isso. Saiam da casa da escravidão sabendo que quem está levando não é Moisés. Coitado de Moisés, por ele nem ia.
Falou, nem sei falar direito, Deus. Deus falou, leva Arão então, amado. Porque quando a gente começa a dar desculpa, Deus levanta logo uma solução. Leva Arão então, leva Miriam para fazer o louvor. Vai. Preparei vocês para esse tempo. E detalhe, a história inteira de Moisés, e eu preciso abrir esse parêntese, tinha sido para aquele tempo. Gente, a vida de Moisés é um plano tão elaborado que alguns teólogos vão afirmar que a história de Moisés é uma história que, várias histórias na palavra, né, quebram os ateus. Como que um homem teria tanta criatividade, né, para contar um plano tão elaborado assim? Uma história de alguém que nasceu na perseguição, nasceu num tempo de morte, foi colocado à beira do rio, foi achado pela filha do homem mais importante, foi criado dentro do palácio para aprender tudo aprendeu sobre guerra, sobre arquitetura, aprendeu a escrever para começar a escrever a Bíblia. Não tinha como ele dizer que não era para aquele tempo. Às vezes toda a nossa vida foi arquitetada para aquele tempo, aí quando chega no tempo a gente fica assim, poxa Deus, não quero não. Ah, Senhor, eu tenho tanta coisa para dar conta, porque meus filhos, meu marido, minha esposa, porque os boletos. Amado, Deus preparou a vida inteira para essa estação. Não tem como levantar outro Moisés, não dá para fazer tudo de novo. É contigo mesmo. É com você mesmo. E aí a primeira instrução foi, cubra a entrada com sangue. A segunda instrução está no versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Deus deu o cardápio daquela refeição, porque o cardápio ele era proposital. E assim, é claro que hoje a gente vai se perdendo nas datas, mas os cardápios eles são propositais. Por exemplo, o chocolate não é aleatório na Páscoa. Tem lá um motivo cultural, comercial, claro, né? E é comércio mesmo, porque hoje em dia você compra uma barra por R$10 e o mesmo peso da barra você vai comprar o ovo está 150. É comercial. Mas existe um motivo para o chocolate, do mesmo jeito que existe um motivo para a gente comer o que a gente come no Natal. Não sei explicar todos, mas existe. E detalhe, a comida que a gente come no Natal a gente não faz nunca mais no ano. Quem já reparou isso? Você fala, vontade de comer uma rabanada, mas só posso em dezembro. Amado, o pão vende o ano inteiro. Tu compra na padaria e faz, mas a gente não faz. A gente espera o quê? O dezembro, né? Porque parece que a comida só funciona em dezembro. Não sei explicar. Quem já viu isso? E tem várias datas. Deus escolheu o cardápio para aquela data. E não era um cardápio aleatório. 3 ingredientes, um cordeiro assado, ervas amargas, pães sem fermentos. Por quê? Vou começar com a erva. Ervas amargas. Por que ervas amargas? Não foi à toa, irmãos. Havia um propósito nisso. O Senhor estava sinalizando para aquele povo que eles iam viver um novo tempo. E para viver um novo tempo, é necessário largar o velho tempo. A grande verdade é legal a lembrança. Preste atenção nisso, que isso é importante. A lembrança é saudável. Você precisa lembrar do que você errou para não cometer os mesmos erros. Mas o saudosismo, ele tende a paralisar. Tem gente que é cismado com o saudosismo. E aí a gente começa com o discurso do naquele tempo. Eu sei que o discurso do naquele tempo faz parte da nossa vida. Irmãos, eu estou com 39 anos, eu já comecei a dizer no meu tempo. Quem diz? Eu falo, não, porque no meu tempo não era assim, não. Esse dia eu falei isso para minha mãe, eu falei, no meu tempo, minha mãe, que tempo, cara? Você nasceu anteontem. Falei, não. A lembrança, o passado é bom, mas a gente tem que tomar cuidado com ele. Deus falou para o povo do Egito assim, para o povo de Israel no Egito assim, comam ervas amargas para vocês lembrarem que o Egito é amargo. Por quê? Porque eu vou arrancar vocês daqui e talvez quando vocês chegarem no caminho para a promessa, a lembrança de vocês fique distorcida. E ficou. Tem um texto na Bíblia que o povo diz assim, bom era no Egito, porque no Egito tinha pepino. Gente, quem sente saudade de pepino? Pega aqui na minha mão. Mas o povo ficou, porque lá a gente tinha pepino, tinha carne de graça. De graça não, eles eram escravos, mas esqueceram. Tem gente que esquece como é no Egito. Como foi?
E o Senhor está dizendo assim: eu quero te levar para um novo tempo de maneira saudável. Olhe para frente, tem coisas novas. Sabe por quê? Porque Deus não derrama vinho novo em odre velho. Não dá, não bate. Não bate. Quando Deus começa a mandar vinho novo e o odre é velho, acontece desperdício. Desperdício. Aí Deus está dizendo assim: comam ervas amargas, lembrem-se. Irmãos, é muito bom o que nós vivemos, mas Jesus, ele é muito claro no que ele diz. É muito interessante isso, a instrução do Pai Nosso. Ele fala assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Quando? Tem gente que só se alimenta de pão velho. Só pão velho, pão dormido. Não, porque bom era em 97. 97 o som era baixo, a gente não tinha teclado, tinha órgão. Era bom, eu não estou dizendo que não é bom. O que eu estou dizendo é que quando a gente idolatra o passado, a gente distorce o futuro. Parece que nada que vem à frente é bom, parece que Deus não está fazendo. E aí a gente já começa a colocar defeito no que ainda nem aconteceu. O povo ainda nem estava na Nova Canaã e já estava reclamando. Gente, eles ficam perdidos no deserto por conta da murmuração. Mas quando eles chegam na porta de Canaã, eles mandam os espias falam assim: cara, a gente para carregar um cacho de uva precisou de 2. O povo que queria voltar para comer pepino escravo, tinha uma terra na frente, onde um cacho de uva precisava de 2 pessoas para carregar. Mas não tinha como acessar a nova terra se queria ficar na velha. Não tinha. E Deus está tentando empurrar o povo para algo novo, porque precisava naquele tempo e o povo queria ficar no Egito. Irmãos, nós estamos num tempo que a gente está precisando viver o novo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja está precisando testificar que ela é do Senhor. E quando eu digo a igreja como um todo. Tinham muitas coisas que Jesus fazia. Preste atenção nisso. Quando Jesus começou a operar o ministério dele, tinha algumas coisas que Jesus fazia só para provar que o discurso dele era de verdade. De verdade. Leia a Bíblia. Teve um dia que levaram um paralítico, quebraram o telhado, desceram o paralítico na frente de Jesus. Aí Jesus fala assim: perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque Jesus veio para perdoar pecado, morrer na cruz para que nós tivéssemos perdão. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí Jesus fala assim: perdoados estão os seus pecados. Aí o pessoal começa: que é ele para perdoar pecado? Está achando que ele é quem? Ele é Jacó? Ele é Deus? Aí Jesus fala: estão falando mal de mim? Amado, levanta, pega a maca e anda, tira uma onda aqui, ó, porque eu tenho poder. Eu tenho poder para fazer. Eu estou dizendo que é para perdoar pecado, porque eu sou Deus. Levanta aqui, amado. Aí o amado levanta, pega a maca e vai embora pela porta. Deus precisa voltar a fazer milagre para o pessoal entender que o discurso da igreja não é mentira, não. É verdade, aqui tem perdão de pecado, mudança de caráter, mudança de vida, salvação, isso é real. Igreja não é para arrancar dinheiro de fiel, como estão dizendo na internet, para fazer chacota. Irmãos, estão debochando dos nossos dons, dos nossos talentos. A gente está precisando andar em graça, poder. A gente está precisando andar em transformação, para que o mundo saiba que a igreja do Senhor é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A noiva de Cristo perfeita. Aquele morreu e aquele vem salvar. A gente está precisando viver em novidade de vida, irmãos. A igreja brasileira está precisando se mover. Porque hoje a gente está conseguindo adeptos. As pessoas estão aderindo ao Evangelho. Mas não está trazendo mudança, irmãos. Lá em São Gonçalo, as comunidades que a gente mora, o bandido é tudo crente, irmãos. Ora antes de sair para assaltar. Senhor nos abençoe. Eu não estou brincando, não. Queria muito estar. E o povo fica assim, entre o Egito e o novo tempo, entre o Egito e o novo tempo. Ah, lá era mais fácil. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós somos acomodados, porque novidade dá trabalho.
Novo dá trabalho. Para derramar o vinho novo tinha que fazer um odre novo. E era um trabalhão. O que era um odre? O odre era uma garrafinha dessa daqui, né? Um squeezezinho, só que feito de animal. Aí pegava um bichinho, sei lá, qualquer bichinho que tivesse um buchinho redondinho, tirava as patinhas, né? Costurava tudinho, ficava aquele couro. Aí o pescoço era a garganta do bicho, que era onde bebia. Aí aquele couro precisava dilatar. Eu nunca tive nada de couro de verdade, só tive couro fake, mas quem tem alguma coisa de couro, se você tiver uma jaqueta de couro, um sapato de couro, você sabia que você tem que hidratar? Porque senão o couro, ele arrebenta, literalmente. Galera, aí tem couro, hein? O pessoal tá bancando. Todo mundo, minha jaqueta, meu sapato, pastora. E aí precisava de todo um trabalho para poder jogar o vinho novo e o vinho fermentar e o couro dilatar junto, para depois voltar junto. Às vezes é uma dificuldade a gente entender o novo, né? Nossa mente demora a trabalhar, meu Deus. Porque no antigo, no Egito, tinha chibatada, apanhava, era forçado, mas eu já conhecia, né? Já estava familiarizado. Mas Deus precisava arrancar o povo de lá para que uma promessa se cumprisse. E às vezes às vezes Deus precisa nos arrancar dos lugares que nós estamos para nos levar para o novo. O novo não vem até a gente que vai até Ele. E o Senhor disse, comam ervas amargas, lembrem-se, lembra mesmo, mas lembra do quanto algumas coisas foram amargas. É por isso que eu quero fazer novo. É por isso que eu preciso fazer novo. O segundo item, pão sem fermento. Por que pão sem fermento? É o pão asmos, né? Aquele batido, já comeram? Hoje a gente chama de Rap 10. Mas era um pãozinho sem fermento. Por que pão sem fermento? Tinha 400 e pouquinhos anos que eles estavam ali. Só que agora Deus falou, o novo é agora. E tem coisas, Deus ele trabalha de um jeito interessante quando a gente vai lendo a palavra, que muitas vezes o Senhor promete alguma coisa e ela demora anos para acontecer, mas quando ela começa a acontecer, ela acontece em dias, segundos, porque o já de Deus, o de repente de Deus é muito rápido. Havia uma promessa desde o Éden, levou mais de 6.000 anos para acontecer, mas de repente, em 33 anos, o plano inteiro se cumpriu. Deus tem um de repente para mim e para a sua vida, um já. E aí Deus diz assim, o pão tem que ser sem fermento. Por quê? Porque pão é o que mais sustenta. Pão era a base da alimentação naquele tempo. Hoje em dia, para nós, não é mais o pão. Hoje em dia é o arroz e o feijão, por exemplo, né? Brasileiro não vive sem arroz e feijão. Quando a gente viaja para outras culturas, isso é uma luta, porque o povo come umas coisas esquisitas, a gente fica, gente, queria só um feijãozinho, tem não, moço? Porque é a nossa base, mas naquele tempo a base era o pão. Então Deus diz assim, comam a base, vocês vão caminhar muitos dias, vocês precisam estar alimentados. E o Senhor fez isso com outras pessoas. Lembra de Elias na caverna? Elias na caverna, cansado, com medo, desistindo. Deus mandou um corvo. Olha que interessante. Mandou um corvo levar carne e pão. Você sabe do que corvo sobrevive? Corvo come o quê? Corvo come carniça, carne podre. Botou um pedaço de carne limpa na boca e não engoliu. Porque o que é seu é seu. O corvo toca, mas não come porque é seu. Aí levou o pão para Elias. Elias comeu um pão e caminhou 40 dias. Quando Deus alimenta, Ele alimenta para caminhadas longas. E Ele diz, eu estou te dando a base do alimento, só que sem fermento, porque eu estou com pressa, não dá tempo de você ficar olhando a massa fermentar. Faz o pão sem fermento, que é rápido, é a base do alimento para caminhar agora, não dá mais tempo, porque tem gente que Deus dá um plano, a pessoa fala, mas como é que vai ser? Vai ser quando, Senhor? Melhor marcar uma reunião para ver. Vão fazer aqui um propósito, se o algodão ficar seco é de Deus.
Se o algodão ficar molhado, e o mundo pegando fogo, guerra, rumores de guerra, e um pai matando filho, filho matando pai, e tudo acontecendo, e a pessoa tem que ver. Vamos ligar para fulano, e Deus, eu estou com pressa. Irmãos, não dá mais tempo. Dá para pensar, dá para orar, não é para a gente enfiar os pés pelas mãos, mas precisa entender que está no fim, tem que ser rápido, objetivo. Deus tem um plano na sua vida, é agora. Vai para o seminário, vai estudar, junta no pastor, junta com oração, fala como é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer. Seja o apontador de problemas que já vem com a solução. Isso aqui está ruim, mas eu já estudei, já vi um profissional, já tem como, o orçamento é esse. Pressa! Porque a gente está no fim, irmãos. A ciência já declara que o dia não tem mais 24 horas. E, irmãos, a gente tem dia da semana, eu pelo menos, tem dia da semana que eu falo assim, hoje é terça, né? Alguém fala para mim, não, é sexta. Eu falo, Irmãos, a gente já está em julho. Metade de 2025 já foi. Eu lembro da virada de 99 para 2000, que eu achava que todo mundo ia morrer. Quem achava? Eu lembro do final na virada, gente, feliz ano novo. Feliz ano novo. Aí vem 2012, final do calendário maia. Quem lembra disso? Vou morrer todo mundo de novo. Você já está em 2025. Você tem noção do que é isso? Eu lembro do celular Nokia, quem lembra, aquele azul, que tinha o jogo da cobrinha. Agora você já está com um mini mundo na mão. Você acessa tudo no celular. E meu filho de 4 anos, mamãe, coloca aqui que eu quero ver um desenho no YouTube. Que desenho no YouTube, por favor? Eu lembro da minha época, irmãos. Meu tempo. No meu tempo a gente nem via televisão, no meu tempo a gente brincava na rua, ainda podia. Brincava de queimado, carrinho de rolimã. Eu não tinha um short inteiro que vinha rasgado. Vinha rasgado para casa. Irmãos, a pressa do Senhor é porque nós estamos no fim. E às vezes a gente tarda para fazer as coisas achando que dá tempo e não dá. Eu tenho estudado muito a parábola das 10 virgens, as 5 amadas que são chamadas de loucas, ficaram vivendo a vida como vai dar tempo, como se desse tempo. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou lá. Aí quando o noivo chegou, sabe o que as amadas quiseram fazer? Pegar óleo das prudentes. Porque às vezes a gente julga o prudente. Fulano quer fazer tudo, fulano está sempre lá, fulano está sempre guardando óleo. Aí quando dá ruim a gente quer o óleo do fulano, porque fulano tem. Fulano, ora por mim, por favor, Satanás apareceu aqui. Aí Deus disse, pega, faz pão, mas faz pão rápido. Seja objetivo, tem hora que não dá tempo, irmãos, de verdade. E o Senhor tem pressa de fazer algo novo na nossa vida. O Senhor tem pressa de fazer algo novo na igreja brasileira. O Senhor tem pressa de fazer algo novo porque o máximo de pessoas que nós pudermos levar conosco, a gente precisa levar. A gente precisa olhar para quem está perdido. Eu sei que a vida é um corre-corre. Às vezes a gente não dá conta de olhar ministério, olhar família, olhar filhos, olhar tudo. Mas se Deus está levando a gente para um tempo novo, que tenhamos uma postura nova. E o que Moisés está dizendo para aquele povo, aquela multidão diante dele é: façam pão, mas façam rápido, se alimentem rápido, esse é o tempo. Eu sei que nós estamos numa era tão difícil, que até a doutrina básica está difícil da gente cumprir, irmãos. Hoje em dia é um desafio parar para ler. Não precisa se denunciar não, mas eu sei, a síndrome do pensamento acelerado. Você para ler, sua mente já começa a viajar. Você está lendo em Moisés, subiu um monte. Tirei a carne do congelador? Cara, não tirei, não vai dar tempo. Tá bom. E ele falou com Deus. O uniforme das crianças está limpo? Jesus, amanhã tem aula. E o Senhor, a mente. Um desafio. Às vezes a gente já está cansado a hora que a gente vai orar.
Por quê? Porque tudo é muito rápido. A gente está na era do fast food, informação rápida. Só de você olhar ali, às vezes 5 segundos um vídeo, 30 segundos, ler uma informação rápida, ficar passando aquilo, isso vai acelerando a tua mente. A gente não tem mais tempo de contemplação, de ficar quieto. A nossa alma fica agitada. Eu sei que já tem gente olhando para o relógio falando, 11h08, essa menina falando, não vai dar tempo. Já está fazendo até a estimativa do Uber. Acabou o culto, já chama, já vai. A gente está no tempo da pressa do mundo, mas esquecemos de trazer essa mesma urgência para as nossas práticas espirituais. Essa mesma urgência, irmãos, é o tempo de jejuar. Jesus disse isso. Um dia questionaram Jesus, por que seus discípulos não jejuam? Jesus falou, eles não jejuam porque eu estou aqui. Não se jejua quando o noivo está, mas eu vou embora, vai precisar. Os amados vão jejuar. Aí sabe o que a gente fala? Crente não bebe, mas come. Aí come. Tempo do jejum, tempo da oração. Tempo de clamar, irmãos. Pastor Eduardo Gomes, nosso professor, trabalha comigo no Betel. Quinta-feira eu estava ministrando na igreja dele, ele falou, Carmozina, de sexta para sábado, acordei 5 horas da manhã com o meu cachorro querendo sair para fazer xixi. Fui abrir a porta, quando eu abro a porta, uma arma na minha cara. Um assaltante. Levou meu relógio, levou minha aliança, machucou minhas costas porque eu não deixei ele entrar. Minha esposa desesperada. No quintal da casa dele, um cara pulou 5 horas da manhã, ele foi botar o cachorro para fora, o cara botou a arma na cara dele. Irmãos, esse é o mundo que a gente está. Se o Senhor não nos guardar, só Deus. Se tu não ora agora, tu não ora nunca mais, irmãos. É o tempo, e eu sei que aqui na comunhão dos santos, a gente ouve uma boa palavra, nosso louvor maravilhoso desse, mas amanhã não vai ter Carmozina, amanhã não tem café, amanhã não tem festividade do jubileu, amanhã tem seu dia a dia, é o seu compromisso com Deus, de saber que Ele tem pressa de fazer na sua vida, de fazer na vida dos seus filhos, de fazer na tua casa, de fazer na tua parentela. É a pressa do Senhor para te levar para Jerusalém. Então o terceiro conselho que Moisés dá é, façam pão, façam sim, mas façam sabendo que Deus está com pressa, irmãos, e está mesmo. Tem coisas que demoram anos para acontecer, mas quando o Senhor faz é de repente. E se vocês estão com esse tema pulsando no coração, é porque é o de repente de Deus. E por último, ele fala para comer o cordeiro, né? O cordeiro ou o carneiro, a carne toda, não podia deixar nenhum pedacinho. Já apontando para o sacrifício de Jesus. Falando, vai vir um cordeiro perfeito que vai sacrificar a sua carne e vocês precisam ingerir, consumir todo esse cordeiro. Falando de Jesus. Isso aponta tanto para a realidade de quem Jesus é, que quando Jesus veio, Ele fez esse mesmo jantar. Mas no jantar de Jesus não tinha o cordeiro, porque era Ele mesmo. No jantar de Jesus tinha um vinho, tinha um pão, Ele disse, fazer isto em memória de mim, o cordeiro sou eu mesmo, vou entregar minha vida. Então o que Moisés está dizendo para esse povo é, comam depressa, se preparem, lembrem da amargura do passado e saibam que existe um cordeiro que sacrificou a vida por vocês e que te autoriza, te confirma a viver esse novo tempo. Consome esse cordeiro e vai. Aí ele diz assim, o cinto tem que estar no lugar. Olha que interessante, a roupa deles eram túnicas. As túnicas eram, de certa forma, justinha. Então, para correr, eles botavam um cinto, pegavam a ponta da túnica e prendiam no cinto, que os pés ficavam livres. Moisés está dizendo assim, fica preparado para o que vai vir. Se precisar avançar acelerado, esteja pronto para isso. Cajado na mão. Por quê? Porque orientava na hora de andar, sustentava. É comer e sair. É se preparar e ir para o novo tempo. E aí, quando eles decidem avançar, e aqui eu já caminho para encerrar, para viver de fato o novo tempo, algumas coisas acontecem. Eles vão, né? E o povo sai, a morte passa por cima. A Bíblia diz que há muito choro no Egito naquela noite, há muito luto porque os primogênitos se vão, Deus faz uma grande obra, derrota de uma vez por todas Faraó e o povo sai. Aí,
O povo vai, né? Mas nem tudo são flores. O povo sai, avante, vamos avançar, vamos embora. Todo mundo, cinto no lugar, cajado na mão, é um novo tempo, é um novo nível. Estamos libertos, estamos livres, vamos embora. Vamos! Chega no caminho, mar. Até aí tudo bem, contorna. Só que olha para trás, Faraó. Faraó não desiste não, amado. Sabe qual é a hora que Faraó cansa? É quando tu ouvir, vinde a mim, benditos de meu pai. Aí Faraó cansou. A Bíblia diz que o povo avança, mas Satanás também avança. E por isso, guarde a sua vida. Só que no novo tempo, tem dificuldade. No novo tempo tem Faraó, mas no novo tempo tem livramento. E livramentos que talvez você nem imagine, coisas extraordinárias do Senhor. Mas o Senhor sustenta aquele que decide viver algo novo nele. O Senhor sustenta aquele que decide viver algo novo nele. O povo saiu e já deu de cara com a primeira dificuldade que parecia intransponível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Enquanto dá para você fazer, Ele deixa você fazer. Mas quando chega no impossível, Ele ama, porque é aí que Ele vem com a glória dEle. Deus adora quando vem um impossível, irmãos. Faz o quê? Uma ponte? Não dá tempo. Compra um barco? Não dá tempo. Volta para trás? Volta? Não dá. Então faz o quê? Marcha. Segue. Quando a gente decide ir à frente, não tem que parar quando vê a primeira dificuldade, não, irmãos. Tem que avançar. Eu acho lindo que Moisés fala para Deus: tá, saímos, viemos para o novo, estamos de cara com o mar, faz o quê? Aí Deus fala assim: tá clamando por quê? Agora já não é mais hora de clamar, amado, agora é hora de marchar. Marcha, avança, que eu estou à frente. Ah, gente, mar aberto. Aí vem a outra dificuldade, fome. Vamos comer o quê? Não dá para plantar na terra? O que vai nos sustentar? Deus é Deus do sustento, irmãos. Se você se propõe a viver algo novo, Ele te sustenta na caminhada e Ele é fiel. Olha para o céu, vai vir da onde? Vai vir da terra? Vai vir do bolso? Não, olha para o céu, eu envio o maná. E para você viver na minha confiança, envio diariamente. Porque se eu enviar para um mês, semana que vem você já está desviado. Vou enviar diariamente, que aí você fica firminho. E Deus vai dando livramento para o povo até chegar onde Ele queria que chegasse. E é interessante que quando a gente lê esse texto, a Bíblia diz que as roupas não se desgastaram. Eu falo, gente, que roupa é essa? Que hoje a gente compra uma calça, na primeira lavada a costura vem para frente. Quem já viu isso? A calça era até o teu pé, na primeira lavada vem na canela. Você fala, o que houve? A roupa não acabou, o sapato não acabou, a comida não acabou. Quando não tinham água, diz que a rocha os seguiu. A rocha os seguiu com água fresca. E aquele povo viveu o novo sendo sustentado pelo Senhor. Uma igreja que chega a um jubileu é uma igreja sustentada por Deus até aqui, senão não chegaria. É uma igreja que experimentou da graça do Senhor até aqui, que experimentou da misericórdia, que experimentou do renovo. Mas uma igreja também que entendeu que precisa ir para um novo tempo é uma igreja que está aberta, que está com o coração livre, que está disponível, que está dizendo assim: Deus, tudo que o Senhor fez foi maravilhoso e eu te agradeço até aqui, mas derrama mais, estamos prontos. Essa é a hora, querido. Cajado na mão, sandália no pé, cinto preparado para experimentar aquilo que Deus tem, irmãos. E eu creio que não vai ser, aquele povo ali saiu para o novo e ficou muito tempo, né? Eu acho que a gente não fica tanto tempo assim, não. Eu acho que Deus está realmente com pressa, estamos à porta. E eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu vou pedir para o irmão ministrar um louvor. Vamos nos preparar para o novo de Deus, irmãos. Comendo com pressa, se alimentando com pressa, se colocando disponível. Eu vou pedir para o irmão ministrar um louvor e logo em seguida eu vou fazer uma oração. Mas antes eu quero meditar num texto com vocês. Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 5.
Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esteja preparado para o novo tempo de Deus. Se coloque de pé, igreja, vamos louvar o Senhor. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez. Vamos cantar junto? E dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé 50 anos, como eles conseguiram. A resposta: eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia! Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Se de alguma forma essa ministração fez sentido para você e você sente que você de fato precisa e quer avançar para esse novo tempo, grato por tudo que viveu até aqui, feliz por tudo que viveu até aqui, mas querendo avançar, querendo experimentar o novo de Deus, querendo viver coisas novas, querendo ir mais longe, igreja do Senhor. Se nessa manhã você sente que precisa avançar, que você precisa colocar o cinto no lugar, a sandália no pé, cajado na mão, é o tempo. Nós temos mais 6 meses para viver coisas extraordinárias em 2025. E eu creio, irmãos, eu creio que o Deus que fez ontem, faz hoje, fará eternamente. E eu quero estar debaixo da nuvem. Feche seus olhos no seu lugar. Se você entende que precisa avançar nesse tempo, eu queria que você desse um passo de fé. Sai do seu lugar, vem aqui à frente orar comigo. Irmãos, tem áreas que eu preciso também avançar. E eu sei que se como uma comunidade juntos, como parte do corpo de Cristo, a gente se posicionar, irmãos, o inimigo vai ter que passar por cima, não vai ter jeito. Na nossa casa não vai haver morte de primogênito, na nossa casa não vai haver falta, na nossa casa não vai haver governo de Faraó, na nossa casa não vai haver lei do Egito, porque nós somos do grande Eu Sou. E se Ele não voltar nesse tempo, amanhã ou depois, que estaremos aqui de pé para glorificar e engrandecer o nome dEle, sabendo que quem nos sustenta é Ele, que quem dá maná é Ele, que a água da rocha é Ele, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Ele é o poderoso, Ele é o grande Eu Sou. Ele é o dono da igreja, o cabeça do corpo, Cristo, Cordeiro perfeito. Que não falte nem um pedacinho, querido, nem um pedacinho, querida. Que a gente possa consumir esse Cordeiro nessa manhã por inteiro. Se alimente dele, do pão vivo que desceu do céu, e seja
seja renovado, renovada a igreja do Senhor, para viver um novo tempo, um novo nível, o extraordinário dele. Eu quero profetizar aqui, casas vivendo um novo tempo, famílias vivendo um novo tempo, sendo visitadas em seus lares, Deus começando um projeto na mesa, que avança até o trabalho, a faculdade, a escola, tudo que leva o nome de vocês, sendo tocado e moldado por quem Ele é. Senhor, nessa manhã eu quero me colocar o Wesley, o Gael, minha família, e cada família aqui representada, cada irmão diante de Ti. Nos cobre com o Teu sangue, Senhor. Assim como aquele povo foi para um novo nível, com sangue nos umbrais da porta. Oh Deus, coloca o sangue na nossa porta, e que ao olhar para nós, o inimigo só enxergue o Teu Filho, que deu a vida por mim e pelos meus irmãos. Nos esconde em Ti, para que a gente possa estar preparado para o novo tempo, Senhor. E que nenhum ataque, nenhum exército de Faraó atrás da gente nos alcance, porque nesse tempo vai ter livramento, vai ter mar aberto, vai ter coluna de fogo à noite para aquecer no frio, e nuvem para guiar de dia. A igreja sendo levada e orientada pelo Senhor, dá sonhos, dá visões, dá estratégia, dá renovo. Aquele que não te sentia mais te sentindo, aquele que não estava desfrutando mais da presença, desfrutando. Igreja avivada, igreja que olha para frente. Deus coloca um guarda na nossa boca, nos liberta da murmuração. Deus nos liberta da ladainha do passado, mas que seja uma boca profética, uma boca que declara a bênção para o futuro. Aleluia! Tempo de derramar bênçãos para o futuro. Uma voz profética se levanta na socorrista e declara futuro. Futuro, tempo novo. Tempo novo. Eu oro pelos jovens, adolescentes dessa casa. Eu declaro uma geração se levantando de pastores, de missionários, os filhos dos filhos, dando continuidade à obra. Filhos dos filhos, vivendo as promessas, porque nenhuma palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida vai se perder, nenhuma vai ficar para trás. O Senhor tinha falado com Abraão lá atrás, e o povo estava vivendo as palavras. Nos dê um tempo de viver as palavras que o Senhor declarou sobre esta casa, sobre a nossa vida. Não por nós, Senhor, não por nós, mas por causa do Teu nome, Jesus. Para que o Teu nome seja glorificado. A Ti a honra, a Ti o louvor, a Ti o domínio, pelos séculos dos séculos. Porque é tudo para o Senhor. Abençoe a nossa vida, Deus, e nos dê um novo tempo. Nos enche de Ti até transbordar. E que o Teu nome continue sendo glorificado. Glorificado, o Teu nome sendo glorificado, aleluia, sendo glorificado. Seja bendito, Cordeiro de Deus, seja bendito, Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que o Senhor cresça e a gente diminua. Que o Senhor apareça. Apareça, que o Teu nome cresça e seja glorificado nas nossas vidas. E se você crê, aplauda o Senhor com toda a sua força. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito.
Glória a Deus. Glória a Deus. Para ti, Senhor. 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 Glória. 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 Aleluia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome toda a glória. Aleluia. Eu quero convidar todas as crianças e adolescentes que estão aqui, venham aqui à frente, por favor. Lamassuri candala basuri andala basuri. Glória a Deus. Na história bíblica nós vemos algumas gerações que se perdem. A nossa geração futura, que já é socorrista, não vai se perder. O legado de alguém acaba não quando a pessoa morre, mas quando o seu nome para de ser dito na terra. E essa igreja já tem deixado um legado. Não irão se perder, irmãos. Amém, igreja? Hoje nós estamos, pela misericórdia do Senhor, pavimentando o lugar para que essa geração dê continuidade ao que o nosso pastor presidente começou, irmãos. E eu queria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado. Eu vou pedir humildemente ao pastor Rafael, pastor Adão e pastor Malvino que desçam até o gabinete, ver se o nosso pastor presidente está lá. Desde os nossos primeiros encontros acerca da reunião, acerca da 50ª convenção, nós queríamos mostrar para a igreja que um novo tempo de Deus chegou, irmãos. E que tempo lindo é esse, irmãos. Eu falei, pastor, nós precisamos mostrar isso para a igreja. No momento aqui da consagração, coloque a sua filha, a sua esposa, para fazer esse momento. A Giovana está internada, irmãos. Nós iremos orar agora, para que o tempo de Deus novo para a família do nosso pastor chegue, irmãos. E nós ouvimos aqui, nós já sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a família, contra a igreja do Senhor, contra a família do nosso pastor presidente. Você está comigo nessa? Vamos orar abençoando a família do pastor Fábio, em especial a Giovana, para que toda enfermidade, a Giovana faz parte dessa geração, irmãos. E eu quero liberar uma palavra profética, a Giovana não vai se perder. Ore como se fosse para o seu filho. O meu está aqui. E eu falei, gente, não faz sentido eu nascer socorrista, porque nem direito à escolha eu tive, e graças a Deus por isso. Não escolhi batista, nada contra, não, os meus amigos são socorrista. Não faz sentido se eu não estiver passando para ele esse entendimento de que eu estou aqui e nós estamos aqui para servir, irmãos. Seu filho está onde? Seu neto está onde? Talvez você queria que ele estivesse aqui. Essa é a hora, irmão. Ainda há tempo de regresso. Filhos desse altar podem voltar, irmão. O céu está pronto, irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, nós como igreja socorrista nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos. Aí o céu por estar pronto, eu ouvirei do céu, perdoarei a vossa terra, sararei os vossos caminhos. Irmãos, filhos desse altar podem voltar para cá, querido.
talvez estão no mundo perdidos. Isso não é a proposta de Deus. Você está entendendo? Dá a mão à pessoa que está do seu lado, vamos orar. Senhor, nós estamos agora no poder e na unção do Teu nome, declarando um jubileu, um tempo novo para a vida de Giovana, para a vida de Fábio Antônio, para a vida de Lilian, para a vida de Eric. Nós declaramos um efatá, abra-se, em nome de Jesus, abra-se todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, dardos inflamados do maligno, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda investida demoníaca, diabólica, caia por terra agora, em nome de Jesus, porque nós cremos que para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para que toda obra do inferno seja desfeita em nome de Jesus. Nós declaramos vida sobre a vida da Giovana, enfermidade saia agora, tristeza saia, a enfermidade vai embora no emocional, o Senhor que te repreenda. Nós declaramos um novo tempo, Senhor, um novo tempo, um novo de tempo, em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, para a vida do nosso amado pastor e família, para a vida da Giovana, o que João disse ao seu amado irmão Caio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que a Giovana tenha saúde, que o pastor Fábio tenha saúde, que a Lília tenha saúde, que o Eric tenha saúde, assim como bem vai as vossas almas. Nós declaramos um novo tempo, ó Pai, de unção, de poder, de autoridade sobre a família do pastor Fábio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os pastores aqui agora, meus amigos ministeriais, vem para cá, irmão, vamos orar. Abençoa aqui, querido. Vem me visitar. Não tem melhor momento de transferir unção a não ser agora, irmão. Você que é pastor aqui da casa, por favor, pastores, vamos orar aqui, amados. Aleluia. Espírito vem, Espírito Santo. Declaramos um novo tempo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero mais de ti. Tempo novo de Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Traga vida. Espírito Santo. Eu quero viver gatito. Eu quero viver algo novo. Não, e não se perder. É a igreja do Senhor que caminha. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, Nome de Jesus. oh, aleluia. Glória a Deus. A unção, teu poder, Senhor. Oh, aleluia. Oh, que atravessa as barreiras, Deus. Teu poder, unção. Envia jovens, Senhor, para esse lugar. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor da Seara envie os trabalhadores, os que já estão aqui, Senhor, que possamos dizer: eis-nos aqui. Envia jovens, Senhor Deus, trabalhadores. Oh, envia adolescentes. Envia jovens, crianças, trabalhadores, já cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, sejam cheios. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito cheio. Incendeia. Cheio. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Eu quero viver algo novo.
trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Que esta unção, Senhor, que esse poder alcance as nossas congregações. Mais jovens, Senhor, para nossas congregações. Mais adolescentes para nossas congregações. Mais anciãos, ó Deus. Mais maduros. Envia trabalhadores cheios do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus nós declaramos: é um novo tempo de Deus para a nossa vida, para a nossa denominação, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero viver o tempo novo. Quem quer viver o tempo novo, diga amém. Eu quero viver o tempo novo. Vou declarar isso em nome de Jesus. Declare para o seu irmão aí, ó. Eu quero viver o tempo novo. Olha para o seu irmão da direita e diga: eu quero viver. Eu quero viver o tempo novo. Queremos viver, Senhor. Eu quero viver um tempo novo. Eu preciso viver um tempo novo. Declare: eu preciso viver. Eu preciso viver um tempo novo. Isso é profético, irmãos. Eu declare: eu preciso viver um tempo novo. Você quer? Então declare: eu quero viver. Eu quero viver um tempo novo. Eu quero viver um tempo novo. Precisamos viver um tempo novo. Eu quero viver. Pastora missionária, tu viverás um tempo novo. Sua família viverá um tempo novo. O ministério a ti confiado viverá um tempo novo. Wesley viverá um tempo novo. Seu ministério viverá um tempo novo. Eu quero viver algo novo. Nós viveremos um tempo novo. Onde descendida? Nós viveremos um tempo novo. Toda a igreja declarando: nós viveremos um tempo novo. Irmãos da direita, nós viveremos um tempo novo. Nós já vivemos um tempo novo, declare. Nós já vivemos um tempo novo. Essa convenção é um marco, irmão. Nós já vivemos um tempo novo. Estamos vivendo um tempo novo, declare. Estamos vivendo um tempo novo. Já estamos vivendo um tempo novo. Aplauda, Senhor, barulho de júbilo ao Senhor. Assovia aqui. Olha como é que é o tempo novo, irmãos. Eu quero viver um tempo novo. Dá um aplauso a Jesus agora. Olha como é que é o tempo novo. Como é que celebra o Senhor no tempo novo? Pode bater palma aí, igreja. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. Creia nisso, irmão. Dá essa promessa.